Oi, bem-vindos à segunda parte da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre gênero textual, os contos. Eu esqueci de falar para vocês por que eu tô de pijama. Porque sempre que eu peço para vocês ligarem as câmeras, você diz: professora, eu tô de pijama, professora, eu tô amassada. Então, nossa próxima aula ao vivo, agora que vocês já me viram de pijama, né, de bulldogzinho aqui, ó. Então, agora que vocês já me viram de pijama, eu também posso ver vocês de pijama, ok? Combinado? Todo mundo de câmera ligada para nossa próxima aula. Bora lá? Então, eu vou começar com o conto, né? Depois a gente fala um pouquinho da nossa aula. Esse conto é desse livrinho aqui, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E ele escreveu um conto que parece que foi feito para minha cidade natal, que é Pelotas. Mas não é Pelotas. As Cidades e a Memória é o nome do conto. Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo em que observa uns velhos cartões postais ilustrados que mostram como esta havia sido. A praça idêntica, mas com uma galinha no lugar da estação de ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças com sombrinhas brancas no lugar da fábrica de explosivos. Para não decepcionar os habitantes, é necessário que o viajante louve a cidade dos cartões postais e prefira a atual. Tomando cuidado, porém, em conter seu pesar em relação às mudanças nos limites de regras bem precisas, reconhecendo que a magnificência e a prosperidade de Maurília, metrópole, se comparada com a velha Maurília, provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser encontrada através dos velhos cartões postais, enquanto antes, em presença da Maurília provinciana, não se via absolutamente nada de gracioso e ver-se-ia menos hoje em dia, se Maurília tivesse permanecido como antes e que, de qualquer modo, a metrópole tem este atrativo adicional, que mediante o que se tornou pode-se recordar com saudade daquilo que um dia foi. Evitem dizer que algumas vezes cidades diferentes sucedem-se no mesmo solo e com o mesmo nome, nascem e morrem sem se conhecer, incomunicáveis entre si. Às vezes, os nomes dos habitantes permanecem iguais, e os sotaques das vozes e até mesmo os traços dos rostos, mas os deuses que vivem com os nomes e nos solos foram embora sem avisar. Em seus lugares acomodaram-se deuses estranhos. É inútil querer saber se estes são melhores do que os antigos, dado que não existe nenhuma relação entre eles. Da mesma forma que os velhos cartões postais não representam a Maurília do passado, mas uma outra cidade que por acaso também se chamava Maurília. Aqui nós temos vários contos. Foi escrito em 1990 pela Companhia das Letras, né? Então eu convido vocês à leitura do livro. Então, lembrando o que são os gêneros textuais que a gente viu na nossa última aula, né? Que eles estão ligados pela funcionalidade que os textos assumem, são classificados por características comuns. O conto é um gênero textual que possui narrativa breve escrita em prosa. A prosa é diferente do verso e é o estilo natural de falar e escrever, com ausência de musicalidade, rima, ritmo e outras particularidades da escrita poética. A estrutura do conto é mais curta que o romance e a novela. O conto é sempre um texto narrativo que envolve, então, enredo, personagens, um tempo e um espaço, como nas Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, né? Cada cidade
é circunscrita, é descrita a partir de um tempo e um espaço. A Maurília do passado, a Maurília do presente, né? A Maurília da memória. Então, o conto ele sempre vai transitar dentro de um tempo e um espaço específico. Uns dos maiores contistas brasileiros são, então, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan, entre outros. Os contos são formados por apenas uma história e um conflito, né? Tem um enredo só. A estrutura do conto é fechada e objetiva, e ela divide-se em 3 partes, que são bem importantes para vocês escreverem contos ou então reconhecerem um conto dentro de outros gêneros textuais. Então, nós temos uma introdução, né, onde a gente apresenta a ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo e personagens do acontecimento. Temos um desenvolvimento formado em grande parte pelo diálogo dos personagens e temos um clímax, né, que é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Os elementos que constituem o conto são o espaço-tempo e o foco narrativo, né? O que é o espaço? É o local onde se desenvolve a narrativa. O tempo, né? Ele designa um tempo que pode ser tanto cronológico quanto psicológico, ou os dois, ok? Então, nós temos um foco narrativo, né? Onde representa a figura do narrador, que pode ser, esse narrador ele pode ser um observador, que ele conhece a ação, mas não participa. Ele pode ser personagem, né? O narrador ele pode ser um dos personagens da própria narração. E ele pode ser um narrador onisciente. O que isso quer dizer? Que ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente os contos são narrados na terceira pessoa, embora existam muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, surge o narrador personagem. E aí nós temos os personagens, né, que são indivíduos que participam da narrativa. Nesse caso de Maurília, nós não temos personagem, a própria Maurília é a personagem do conto do Ítalo Calvino. E nós temos diálogos, né? São elementos essenciais do conto que caracterizam a base expressiva desse tipo de texto, né? E eles geralmente desenvolvem conflitos da trama sendo determinado pela fala dos personagens. E nós temos o epílogo. O que é isso? É o clímax. É o clímax da narrativa do conto, né? Determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. No caso, né, do Ítalo Calvino, os contos eles terminam, né, sempre com uma característica enigmática, né, ou então imprevisível das cidades narradas, né, contadas por Calvino. E aí nós temos vários tipos de contos, um para cada gosto, né? Nós temos contos realistas, contos populares, contos fantásticos, e aí dentro dessa ordem eu cito então Gabriel Garcia Marques, contos eróticos, contos de terror, que tem muita gente que curte, contos de humor, contos infantis, temos o próprio contos de fada, ok? E nós temos os contos minimalistas, né, que muita gente não caracteriza como conto, mas eles são bem interessantes, né? Nós temos os mini contos, os microcontos e os nanocontos, que são subcategorias do conto, né, chamadas contos minimalistas. Eles são bem menores que o conto normal e pode ocupar meia página, uma página ou apenas pouquinhas linhas. Mesmo que eles não tenham uma estrutura definida de um conto, eles têm adquirido diversas formas na atualidade, sobretudo após o movimento modernista. E um dos exemplos desses contos, né, de uso desses contos, são as redes sociais, né? Então, as pessoas não têm mais tempo para ficar
lendo ou produzindo contos, né, de 2, 3, 4, 10 páginas. Os contos são extremamente curtos e eles têm que surtir um efeito desejado no receptor. Dessa forma, então, eles deixam de lado uma estrutura fixa, né, de narrativa, privilegiando assim a liberdade criativa dos escritores, que é aquilo que a gente vem tentando privilegiar nas nossas aulas. E aqui eu tenho um exemplo de um microconto, que é da Cíntia Moscovitch, Uma Vida Inteira pela Frente, o tiro veio por trás. Então, nós temos uma frase, é um microconto descrito em uma frase, mas que diz muito e que tem peso, né? Que é relevante, ok? Aqui nós temos um outro, né, que se chama Revelação Mortal, escrito por Cândido Paulo Domingues. Confidenciou ao amigo: tem uma doença contagiosa e mortal. Antes de terminar a conversa, o amigo caiu morto no chão. Fica aqui a pergunta, né, o questionamento para vocês. Qual dos dois caiu morto no chão? O amigo confidente, narrador do conto, ou aquele que ouviu a confidência, né? Qual dos dois caiu morto no chão? Então, é uma brincadeirinha, né, para a gente falar um pouquinho dos contos e convidar vocês para brincar um pouquinho também. Então, a segunda proposta de atividade da nossa aula, né, vocês podem escolher uma ou desenvolver as duas, né? Vocês vão ver 2 abas de atividades lá na nossa aula da semana passada. E ali vocês vão ver que tem uma proposta de um microconto, né? Vocês podem escrever um microconto, ok? Usem a criatividade, exercitem sua escrita criativa no nosso diário de bordo, capturem imagens desse período de quarentena, que essa semana eu vou fazer uma proposta um pouco diferenciada de trabalho, ok? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula.